Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos estamos fazendo então a análise especial de altcoins, onde analisamos os pares Ethereum e Litecoin cotados em BTC. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico, nós temos aqui os preços de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na exchange Binance, enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam seu comportamento. Por sinal, esse canal, então, com um leve viés de baixa, foi rompido durante o dia de ontem, quebrando, então, a região de congestionamento de 13.900 a 4.000 Tethers, estabelecendo-se, então, acima dela, em torno dos 4.040, segundo o último fechamento diário. O volume aumentou, se afastando em torno de um desvio padrão acima da média, e nós acreditamos então que esse volume, enquanto ele assim se mantiver, é capaz de manter os preços acima da região dos 4.000 pontos, porém nós acreditamos que não é suficiente para levar eles além dos 4.130. Então nós estaríamos então dentro dessa nova região de congestionamento 4.130 Tethers. Essa é a nossa expectativa enquanto o volume se mantiver nesse padrão de 0,75 a um desvio padrão acima da média. Recuando abaixo dele, nós acreditamos então que vamos ter um recuo, quem sabe nos mantendo aí na região 3.960 a 4.000 pontos, tentando aí reingressos eventuais. E caso ela caia ainda mais, então teste aos 13.900. Do contrário, com o volume assumindo tons aí mais alaranjados, acima de um desvio padrão acima da média, em torno de 1.5, aí sim nós começamos a enxergar testes à região dos 430, com eventuais sucessos e rompimentos dessa região, e aí sim vamos estar buscando os 4.200, que é o limite superior à resistência e dessa nova região de congestionamento, uma região então um pouco mais estendida. No curto prazo, a gente vê a região dos 4.000, 4.130 mantendo os preços. Vamos então dar uma olhada na nossa expectativa para o final da quinta-feira, dia 28, e a gente vê uma expectativa de recuo até os 4.000, na realidade 4.007 Tethers, dentro do intervalo admitido, indo de 3.984 até 4.029. Então, apesar de representar um recuo em relação ao fechamento do dia anterior, não deixa de ser uma expectativa de alta, um viés comparado com a predição dos últimos dias, onde o intervalo vem gradativamente subindo. Isso tem ali também um indicador de viés altista ao longo do tempo. A nossa margem de erro está em torno de 0,55%, ou seja, nós estamos fazendo a predição de 99,45% de um dia para o outro, enquanto que a variação dos preços está em torno de 2,5%. Vamos dar uma olhada então no mercado agora, e a gente começa com o Litecoins, blockchain e criptoeconomia. A Europa cria regras para a criptomoeda e sinaliza a regulação. E o que a Europa não regula? Então, a gente tem que observar essas iniciativas de órgãos governamentais que fazem então essas regulações, impõem tarifas, impõem uma série de restrições a tecnologias, a comércio, etc., não com a direta significância. O que eu quero dizer é o seguinte: por exemplo, quando os Estados Unidos estavam negociando barreiras comerciais com o Japão, então no final da década de 80, o que aconteceu é que as tarifas impostas, elas não tinham a intenção de ser tarifas impostas aos produtos japoneses, mas sim colocar os japoneses numa situação de tal forma que seria vantajoso para eles construir fábricas nos Estados Unidos, então desviando então dessas imposições de tarifas. Da mesma forma, a gente acredita que a imposição de regulamentação em cima de criptomoedas, na verdade, é uma maneira dos governos de não perderem o controle que eles têm sobre a emissão de moeda, porque as criptomoedas, como elas não são reguladas por nenhum governo, não pertencem a nenhuma instituição necessariamente, isso permite com que exista uma alternativa à moeda do que as emitidas pelos governos, e eles não querem perder esse tipo de controle, não só ele, os bancos também.
Vamos dar uma olhada então em CoinMarketCap e aí nós vemos aí o benchmark da Bitcoin, nesse momento 4.078, uma valorização aí de praticamente $50 aí nos últimos 2 dias, Ethereum retornando aos 140, Ripple aos 31 centavos, EOS se mantendo acima dos $4, Litecoin então se mantendo acima dos 60, nesse momento $61 e Binance acima dos 16. Então a gente vê aí, eu não citei Bitcoin Cash, mas entrando aí na marca dos 170, então a gente vê ali uma expectativa altista em todas as criptomoedas, todas as principais. A gente dá uma olhada no volume, BitMEX 1.4 bi, Binance 1.3 bi e OKEx retornando então a 7+, com quase 1 bilhão negociado nas últimas horas. É um mercado bastante forte, não é o mais forte do nosso histórico aí de já 6 meses, mas é bem mais forte do que nos últimos dias. Então a gente acredita aí que esse movimento de alta pode até estar fazendo uma pausa nesse momento, mas a gente deve ter alguns testes aí aos 430, que é a resistência principal imediata que a Bitcoin tem pela frente, que é o último topo que ela teve na sua movimentação aí dentro dos últimos 59 dias. Vamos dar uma olhada então dentro da Binance, o que nós vemos aqui nesse momento aí, apesar de um leve recuo, tá aos 4.020 Tethers, então nesse momento um recuo, porém nós vemos aqui que o volume que vinha diminuindo nas últimas horas começou a crescer, então nós acreditamos aí numa manutenção dos preços nesse nível, que o suporte vá segurar os preços, quem sabe aí acima aí dos 4,10. Do contrário, ele pode sim fazer um teste aos 4.000 pontos, mas nós acreditamos que com esse nível de volume os preços devam ficar nessa região. Eles perdendo então esse suporte, a gente enxerga aqui os 3.960 como suporte, mais uma vez os 13.900. Ao contrário, nós acreditamos que o viés é de alta e mesmo que ele não tenha uma reação imediata, ele dificilmente deve ficar abaixo, na nossa opinião aqui, dos 4,10. Tá? Então essa é a nossa expectativa, nós estamos com uma expectativa altista em função do volume voltar a elevar-se aqui nas últimas horas, depois do pico que nós tivemos com o salto dos 4.000 pontos que nos levou então aos 4.030, foi necessário para fazer entrada nessa região, depois os preços vieram se mantendo e o volume foi caindo, isso não é positivo, mas nós tivemos aí um aumento do volume nas últimas horas e apesar então do recuo, essa maior liquidez deve ser suficiente para sustentar os preços dentro da região dos 4.000 pontos, em especial aí na região 4.020 e 4.040. Ele pode eventualmente sair dessa região, claro que sim, ele faz o que quer, mas nós acreditamos aí que pelo o nível de negociação que a gente está vendo aqui e que a gente viu na tela anterior ali dentro da CoinMarketCap, o momento é de maior negociação e isso tem sido historicamente de alta. Vamos dar uma olhada então na Binance Coin, a gente vê aí, como a gente tinha comentado, uma dificuldade de passar dos 16,70, é o que está acontecendo nesse momento, então nós acreditamos que ele pode fazer um teste, ele tem uma perspectiva de fazer esse rompimento. Pelo mesmo motivo, o volume que nós vínhamos tendo nos testes anteriores, que foram mal sucedidos, é inferior ao que nós estamos tendo agora. Apesar da diferença aqui visualmente parecer pequena, relativamente ou proporcionalmente ela não é tão pequena assim e nós acreditamos que isso pode justificar um teste bem sucedido aos 16,70. Nesse caso ele deve migrar para os 17, superar os 17 e ficar fazendo eventual teste aqui aos 17,24. Não conseguindo isso, ele deve fazer uma visita ao fundo, quem sabe aos 16, que é o seu primeiro suporte aqui mais forte. Nós fazemos essa identificação quando acontece um aumento de volume e não acontece um rompimento, ou seja, a gente tem um aumento do volume e uma reversão da trajetória, ou seja, um candle de baixa e um candle subsequente de alta, ou vice-versa, quando é um teste numa resistência. Então é isso, a gente pode aí esperar, quem sabe, rompendo então os 16,70, como a gente acredita, um teste aos 17,20 aí nas próximas horas, quem sabe ao longo do dia de amanhã, quinta-feira. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje.
Nós agradecemos a atenção de vocês, agradecemos a audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de vídeos como esse. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou clara, por favor, coloquem as perguntas nos comentários e vocês vão encontrar aqui na descrição desse vídeo o link para o livro que está aqui ao lado. Esse livro aqui, Eu Preciso Perder Sempre que Tem uma Crise, é um livro que nós escrevemos aí em abril desse ano do ano passado, e ele trata então de como uma família pode se preparar, organizar suas finanças para liberar capital então para fazer mais investimento. Pessoal, muito obrigado pela atenção, bons negócios, até o nosso próximo programa. Tchau.